Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui ao meio. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração. E disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem os fariseus com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, mais uma vez a palavra de Deus nesta liturgia vem nos revelar a insistência de Deus em querer nos alcançar. Porque somos tantas vezes, como disse o Evangelho, de coração duro, ou como outra vez na palavra a gente rezou isso, com coração transviado. Deus, nesse sentido, Ele é teimoso em querer chegar até a gente, ultrapassando as nossas barreiras, os nossos bloqueios, a nossa falta de fé, insistindo. Veja que aqui o Evangelho começa dizendo: Jesus entrou de novo na sinagoga. Capítulo 3 do Evangelho de Marcos. No capítulo 2, também de Marcos, o início do capítulo dizendo: Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Quer dizer, esse de novo é sempre uma tentativa de Deus. Vai ver que dá certo agora o coração desse pessoal se abrir para receber a palavra. Então entra de novo em Cafarnaum, entra de novo na sinagoga e tem entrado de novo na nossa casa, na nossa vida, e como está fazendo agora nessa liturgia pela sua palavra. Imaginemos nesse instante, nesse cenário aqui que a palavra nos propõe, Jesus entrou de novo na sinagoga. A nível de informação, de uma forma geral, o Evangelho de São Marcos, nós estamos meditando hoje, nesses dias na liturgia, numa possível divisão ou subdivisão do Evangelho, só para que a gente entenda, do capítulo 1 ao capítulo 8, nós temos a primeira parte da missão de Jesus, onde ele vai falar do reino, a importância, as características do reino de Deus e como esse reino de Deus tem a ver com todas as pessoas. Do capítulo 8 ao capítulo 13, o ensinamento de Jesus, a vida missionária de Jesus, já vai ser voltada mais de uma forma pessoal. No primeiro, digamos que é um tanto quanto às multidões, às pessoas, mais aberto. Desse capítulo 8 ao 13, é mais às pessoas diretamente. E não só falando das características do reino, mas do próprio Jesus enquanto esse reino revelado em pessoa. Como esse reino, como essa pessoa, como esse Senhor tem a ver também com cada pessoa. Esse Senhor que chama, que prega, que propõe e que vai fazendo comunidade. É o momento também do Evangelho, onde nós meditamos a forma com que Jesus chama e vai fazendo comunidade. Chegando então no capítulo 14 ao capítulo 16, tem o desenlace da missão de Jesus, que é justamente a sua paixão, morte e ressurreição. E no particular do Evangelho de São Marcos, a grande revelação de Jesus é na cruz. A grande proclamação ou reconhecimento do Filho de Deus como Filho de Deus é quando ele está na cruz, inclusive por um pagão. Este verdadeiramente era o Filho de Deus. Nós ouvimos isso em Marcos 15, 39.
Então, nesse episódio, quando Jesus começa aqui no capítulo 3, explicar o que é o reino de Deus, a importância desse reino, e não só a importância, mas a necessidade desse reino para as pessoas, acontece essa narrativa na sinagoga. A sinagoga, que nós sabemos que é um lugar de ensino e de aprendizado da palavra de Deus. Se vai para a sinagoga, o judeu vai para a sinagoga, ou a quem foi destinado, ensinar, partilhar a palavra, ou aprender, ou ouvir. Jesus, como um bom judeu, foi lá também para viver essa sua realidade judia. E naquele episódio ele encontra um homem da mão seca. Agora interessante, Jesus vai, como a presença viva e pessoal da salvação de Deus, ele percebe que alguém ali está precisando dessa salvação. E a meta de Jesus, o olhar de Jesus, o foco de Jesus é aquele homem que está precisando dessa experiência de cura. E como o Evangelho propõe, toda experiência de cura é experiência de salvação. Ele se dispõe a curar aquele homem. Jesus olha para aquele que precisa ser curado. E diz o Evangelho, os fariseus, os herodianos, já estão com os olhos direcionados a Jesus para acusar. Enquanto Jesus olha para salvar, as autoridades do tempo olham para acusar. Mas Jesus não se intimida. Jesus vai em frente e questiona: é proibido salvar uma vida ou deixá-la morrer pelo fato de ser um dia de sábado? Aqui a autoridade de Jesus não é simplesmente, importante ver isso, de interpretar a lei. Jesus era um mestre, um grande mestre do seu tempo. Mas a sua originalidade não estava simplesmente em interpretar diferente, mas com o poder de mudá-la. Quantas vezes isso nós encontramos no Evangelho de Mateus, quando Jesus fala: vocês aprenderam assim, vocês ouviram assim, eu porém vos digo. Então ele tem essa autoridade para dar um sentido novo àquela lei que estava envelhecendo, digamos assim, no coração e naquele jeito de interpretar para aquelas pessoas. E cura aquele homem. E mais uma vez Jesus é mal compreendido. Como quem diz, ele está transgredindo, ele está infringindo as nossas leis. Mas o que Jesus quer mostrar ali é que o homem, é que a pessoa, é que o ser humano está acima de qualquer lei. Nós não podemos programar a nossa vida, isso nos ensina a palavra, com normas, com leis que nos prendem. Ora, se nós tratamos de lei de Deus, de mandamento de Deus, tem que ser lei que nos traz a liberdade. Então a lei que acorrenta, ela não é divina, ela não faz bem para a pessoa. A lei de Deus, sobretudo, é uma lei de liberdade, uma lei de direcionamentos. E o homem conseguiu essa graça. Foi curado, teve novamente o seu caminho aberto, foi aceito novamente, como diz a expressão que Jesus usa, vem para o meio, como diz, vem novamente a ser incluído, vem ficar conosco. Você é um conosco, você é um de nós, então não pode ficar desprezado, excluído, não, vem para o meio. Não fica na margem, não, fica aqui conosco. Então foi isso que o Senhor realizou na vida desse homem. Foi incompreendido, diz a palavra ao final, que depois dali saiu da sinagoga, até para mostrar também que a partir dali, e essa visão que os fariseus, os herodianos tinham da pessoa de Jesus, já mostrava que ele estava com a comunidade cristã se apartando progressivamente da realidade judaica. E tomando o seu rumo, tomando a originalidade do cristianismo. E vai até o mar. Aqui nós lembramos daquela palavra do Êxodo, que depois que saíram do Egito, atravessaram o mar para chegar à terra prometida. É preciso novamente, depois dessa renúncia, dessa realidade, deixar para trás uma realidade antiga, alcançarmos uma promessa nova de Deus. E é isso que eu quero que rezemos juntos, irmãos, nessa palavra. Peço a você agora que feche seus olhos. Aquele homem da mão seca, aquele homem enfermo, aquele homem limitado, entrou ali com um rumo próprio, um rumo da sua vida, com perspectivas, talvez atrofiadas tanto quanto sua mão. Mas Jesus propõe um rumo novo. A mim também, a você também, a nós nessa liturgia. O amor gratuito de Deus nos oferece um rumo novo, em troca de nada. Os fariseus queriam mostrar uma aparente fidelidade para ser amado por Deus. Não, Deus não espera que a gente inicie. A iniciativa é de Deus, de nós a resposta.
tão simples e tão belo, tão simples e tão grande. Seu amor maravilhoso banha todo o meu ser. Como aquele homem, minha vida sem sentido, meus pensamentos tolos tomaram outro rumo, que Jesus, que Ele desvendou. Não porque tínhamos méritos, em troca de nada, em troca de nada, em troca de nada, em troca de nada, ó Senhor, em troca de nada, em troca de nada, em troca de nada, em troca de nada, ó Senhor, em troca de nada. E obrigado, Senhor, porque o Senhor não espera de nós atitudes como iniciativa, mas deseja simplesmente o nosso coração aberto. E nesse coração aberto e pela nossa fé, nós vamos aderindo os caminhos e os rumos novos do Senhor em nossa vida. Cumpra-se, Senhor, faça-se, Senhor, em nossa vida essa tua cura realizada hoje na vida deste homem, para que os nossos atrofiamentos, as nossas paralisias, as nossas enfermidades possam ser curadas pelo Senhor, e esse teu novo rumo nos desperte para uma fidelidade cada vez mais constante. Muito obrigado, Senhor nosso Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. CançãoNovaPlay.com. Assine já!